Bom, então aí está. Quem dizia que eleição não era boa ideia? Vocês não acham que isso fez o Florentino se mexer um pouco? Ele já tinha o Mourinho, mas só um pouco, porque o Florentino ainda tem que anunciar sua estrela do futebol amanhã. Em teoria, foi isso que ele disse. A estrela do Riquelme, e agora vamos explicar o que ele fez com a questão do cartório e tudo mais, é o Erling Haaland. Ele disse isso no El Hormigueiro, e antes o Florentino fez um contra-ataque com algo que já sabíamos, mas que tinha uma força, sem dúvida, muito grande. Ele fala antes no El Hormigueiro, mas é preciso esperar até o final. Aquele recurso clássico da TV, o que tornava cansativo descobrir de quem ele falava. Mas o anúncio do Mourinho, até falaram disso com o Riquelme durante o programa, durante o El Hormigueiro, e ele fez uma cara assim, meio de vamos, ele já esperava, porque na verdade isso já era sabido, insisto, mas teve o seu efeito e como teve. Bom, vamos por partes, porque claro, essa história do Haaland tem muitos lados, é que cuidado, olha, cuidado para não sair um desmentido em alguns minutos, e talvez esse vídeo, quando vocês estiverem assistindo, já tenha saído o desmentido. Então cuidado com isso, porque é sério. Ele já apontou para o Rodri, agora é claramente ele, mas ainda tem dificuldade em falar sobre o Rodri. Mas enfim, Rodri e Haaland jogariam no Real Madrid se Henrique Riquelme for presidente neste próximo domingo, mas ainda assim eu vejo claro muito mais fácil a situação do Rodri, mas a do Haaland. Agora vamos comentar o que ele disse com essa carta, com essa assinatura em cartório que ele tinha, em uma pastinha, e que, claro, não é um compromisso por parte do jogador, é o compromisso de que, se não cumprir suas promessas eleitorais, tanto Rodri quanto Haaland, e atenção, que ainda tem que anunciar o treinador, e ele disse que vai fazer isso entre sexta e sábado. Se compromete a pagar as mensalidades dos sócios, não os ingressos de temporada. Com todo o dinheiro que ele tem, não sei, assim ele iria à falência, né? As mensalidades dos sócios, desculpa. E acho que são 174 ou por aí por ano, e isso daria um total de, se não me engano, para 100 mil sócios de cerca de... Bom, não chegaria a 18 milhões de euros que esse senhor colocaria. Porque, claro, esse cara tem dinheiro de sobra, também tem que dizer isso. Mas isso só se ele for presidente e os dois não vierem, certo? Se algum dos dois não vier, acho, porque ele falou das suas promessas de campanha, e se não as cumprir... Bom, como vocês ficam com isso? Coloquem aí nos comentários, volto a dizer, acho que um processo eleitoral era positivo. Apesar da toxicidade e de tudo o que houve, que foi muito desagradável. Mas enfim, as coisas estão se acelerando. O caso do Konate, Konatey e o do Dumfries parecem resolvidos e acelerados. Acho que o Madrid deveria ter acelerado tudo, mesmo sem eleições. No ano passado já agimos assim. Havia um Mundial de Clubes antes de tudo e tivemos que correr muito. Mas enfim, olha, acabou sendo bom, talvez para que o Florentino se mexa. E já digo que amanhã ainda tem que anunciar isso. E sobre o Haaland, como vai ser isso? Insisto que ainda pode haver uma negação, mas a questão notarial é forte, porque há um compromisso ali. Lembrem-se que quando Florentino falou sobre o Figo, anunciou o Figo, quem falou sobre os ingressos foi José Ramón de la Morena. Florentino não respondeu claramente. Em certo momento, teve que admitir que era assim. Foi um lance espetacular. Florentino fez uma grande jogada e foi pioneiro em muitas coisas. Na verdade, isso é uma imitação do que Florentino fez na sua época. Aliás, todos que vieram depois imitaram Florentino com o caso do Figo. Todos. Hoje em dia, fazer um Figo é muito complicado, mas claro, porque não vai, quer dizer, não, apresento ou tenho o Lamine Yamal. Não, isso nesse mundo já não existe mais. Vai acontecer. Mas poxa, você tiraria do City a sua maior estrela. Em um momento complicado para o City, porque o Guardiola acabou de sair o Guardiola, está tendo um pouco de debandada lá, dizem que o Guardiola também vai abandonar, o Bernardo Silva também vai sair, o Rodri quer ir embora. E por que está pairando? Os abutres carniceiros, e eles mereceram, eles teriam merecido da sanção por parte da Premier por ter violado 130 pontos do fair play financeiro.
Então era um bom lugar ali para pescar. Mas caramba, muito, muito arriscado. Olha, é preciso admitir algo. Agora vemos o vídeo de Mourinho, mas também dar esse crédito ao Miguel Serrano. Fijaos. Reparem, outro dia no Confidencial foi, ou quem foi que disse isso? Não me lembro, acho que foi no Confidencial, não quero errar, mas diziam algo como: se não está procurando em Paris, cuidado, pois agora dizem que quem procura lá pode ser o Florentino. E se essa grande estrela for o Bitinha, por parte do Florentino, que talvez seja o Mourinho. Dizem que ele não concorda muito porque não se empolga com o Bitinha. E se for outro meio-campista? Vamos aguardar. Por enquanto, é isso. E Miguel Serrano, outro dia, Sr. Miguel Serrano, Sr. Miguel Serrano, que acertou sobre o Carreras muito antes de todo mundo, já disse isso há 4 dias. E no meio, insisto, uma espécie ali, como de desmentido, como de olhar para o outro lado, tipo, olha, pode ser que não seja o Haaland, será que vai ser alguém de Paris? Florentino também disse, anuncia jogadores e a representante, lembrem-se que a representante do Haaland é Rafael Apimenta, nos diz que não, era isso que Florentino dizia. Mesmo assim, teve um momento que achei que não era o Haaland, pois me embananei. Pois é, esse homem disse que nesta quarta-feira, Henrique Riquelme anunciará que Haaland assina com o Real Madrid se for eleito presidente. Isso foi no domingo, dia 30, né? Domingo, dia 30, correto. Não, desculpa, sábado, dia 30, sábado. Dia 30, ou seja, com ainda mais mérito, né? Até um dia antes. Acho que o Lático Serrano comentou, talvez a outra pessoa seja o Haaland, mas não tenho certeza. Olha, quem tinha isso confirmado era esse homem, e honra a quem merece, com certeza. Vamos ver nas próximas horas por quê. Para Florentino, ainda resta um grande nome, mas se amanhã disser que é com Atel e Dumfries, o pessoal vai dizer que já sabia. Esperam algo maior. E no sábado, sexta ou sábado, Henrique Riquelme vai anunciar o treinador. O treinador, já falei que Mourinho não está nos planos dele. Com o treinador Noel Hormigueiro, Henrique Riquelme fez algo estranho. E é que eu tive a sensação, não sei, talvez eu tenha entendido errado, mas tive a sensação de que Pablo Motos dizia para ele: bom, o treinador podia ser um antes e agora outro. E diz Henrique Riquelme: bom, com a chegada de Raul e de Hierro, que estão trabalhando muito. Como ele disse, estamos... E além disso, é por isso que foi adiado, porque, em teoria, o treinador deveria ter sido anunciado antes. Ele deu a entender que pode ter havido uma mudança e talvez pensassem em um e depois foi outro, que com o treinador pode acontecer o mesmo. Precisamos verificar se ele já foi contratado, pois afirma que está em um clube. Mas com essa assinatura em cartório, isso já fica garantido, não precisa fazer uma para cada um. Bom, Hierro, Raul, que parecem claros para esses cargos no Real Madrid, como diretor esportivo e diretor da base, além de Rodri, Haaland e depois o treinador. Ele assinou algo que diz que, se não cumprir todas as suas promessas eleitorais, vai pagar a mensalidade dos sócios, dos madridistas, dos sócios madridistas. E depois também o fato de que ele se compromete a não vender nem 5, nem 1, nem 0. Nem 0,1 do Real Madrid, mas que 100% do Real Madrid continuará sendo dos seus sócios. Em relação ao que Florentino Pérez quer fazer, de vender 5, por sinal, 5% que, aliás, vale a redundância, também nessas ocasiões em que Florentino se referiu a esse tema. Também não descartou que no futuro possa ser uma porcentagem maior. Embora eu ache que o que já foi explicado sobre esse tema, e já falamos em outros vídeos, claro, tá? Para depois não começarem a dizer não, Vete é besteira, não. Entendo que Florentino queira o melhor para o Real Madrid. Mas sim, já estão vendendo algo, ou seja, está mudando, você precisa mudar os estatutos também, e para mim, o único risco, pelo que eu vi e como contamos no vídeo anterior, é que se essa filial do Madrid começar a gerenciar todos esses assuntos relacionados aos contratos televisivos e tal, de futebol, de basquete,
e o clube, no resto do clube, fica vazio de conteúdo e passa a ser apenas um clube de sócios. Que a lei talvez não obrigue o Real Madrid, e por isso eles vão com muita cautela e muito cuidado para se transformar em sociedade anônima esportiva. O que hoje parece impossível, amanhã pode mudar, se Florentino ou outro chegar e disser que foram obrigados por causa da janela do Everton, como venho comentando. É uma aposta arriscada. Mas eu sempre coloco em primeiro lugar que eu acho que Florentino jamais faria isso com os sócios e com o clube, com o Real Madrid, nem a pau. E o que ele quer é se antecipar, como já fez tantas vezes, ao futuro. E dizer, olha, aqui estão me passando pela esquerda e pela direita, empresarialmente, todos esses clubes que não são associações de sócios. Ok, e eu coloco na frente que seguir por um caminho do meio, desde que a lei não permita. E isso, como não podemos fazer como o Bayern, temos que fazer algo diferente. E nesse caso, em que você faz um estádio, bom, reforma um estádio, quer colocar shows e acha que os vizinhos não vão te denunciar porque você acha que todos são do Real Madrid ou porque a música não vai incomodar eles. E eles fazem isso. Espera aí, que estão querendo pegar o Florentino faz tempo e nem se fala do Real Madrid se você não vai fazer isso, e querem te pegar também porque dizem que você não cumpre a lei e acabam complicando a sua vida. Porque o Madrid e Florentino Pérez têm muitos inimigos. Bom, as espadas estão todas no alto. Acho que Florentino ainda está ganhando, tem o as do jogador, enquanto o outro tem o as do treinador. Mas hoje foi algo muito interessante, ou seja, que o outro candidato, anuncia Haaland e se compromete que, se não cumprir, paga a mensalidade dos sócios a todos os sócios madridistas. A mensalidade para todos os sócios madridistas. Então isso é um baita ponto. Além disso, em um programa de grande audiência como o Hormigueiro. Ou seja, estrategicamente e imediaticamente é algo a favor, muito a favor, mas Florentino contraprogramando também esteve muito bem. E não sei, eu curti muito essa noite. Eu gostei muito de tudo isso, de toda essa luta, né? De um dia como hoje, vamos ver se amanhã de novo, e se for para melhorar o Madrid, fantástico. Se conseguimos despertar o Florentino, que eu já achava que ele estava bem acordado, muito melhor. Me parece muito bom. Só uma coisa, comentávamos no vídeo anterior, hoje Ciro Lopes dizia que houve pressões, dizia Ciro, por parte do Florentino, para que hoje não convidassem Henrique Riquelme ao Hormiguero. E que Pablo Motos, isso dizia Ciro, teria ameaçado levar o Hormiguero para Atena 3, como quem diz, comigo vocês não impõem nada, seus filhos da mãe. E sabem de uma coisa? Nessa vida, já acredito em qualquer coisa mesmo. Só vou dizer uma coisa para terminar. Florentino e sua equipe ficaram um pouco incomodados com esse cara indo ao Hormigueiro hoje. Com certeza. Mas o Florentino também foi convidado para o Hormigueiro. Florentino não quis dar uma entrevista ao El País, outra à televisão espanhola, outra ao El Espanhol. Mas ele não quis ir nisso. Poderia ter ido perfeitamente, poderia ter debatido também. Mas isso o irritou porque é normal que irrite. Entre outras coisas, porque ele fez uma contraprogramação desse jeito. Muito engenhoso e muito bom, na minha opinião, além disso. E que é uma maneira de tornar esta uma noite histórica. 3 de junho. Mourinho e Barra ou Haaland. Enfim, que tudo corra muito bem pra vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. Deem hype, por favor. Isso ajuda muito. E é isso. A gente se vê no próximo. Tchau.